Se você botar a mão na minha cabeça agora e expulsar o demônio da transexualidade, amanhã eu tiro meus seios e eu viro o Rafael. Topa? Então vamos lá. Quando você fala de uma entidade que entra dentro de alguém e quer sentir prazer ainda, que entidade é essa que tá ligada com as coisas aqui da Terra ainda? Quem te disse? O mundo espiritual. Mas quem te disse? E qual foi o momento que eu te disse que o Zé Pilintra incorpora em alguém para ele ter prazer? Parece que você tem um problema pessoal com todas as outras denominações evangélicas. Sua percepção. O verdadeiro evangelho é luta, é perseguição, é dificuldade e é negar a si mesmo. A cervejinha do seu Quem cura é Zé Deus. e uma baforada do seu charuto vai tirar todo o peso de cima de mim. Você fugiu da minha pergunta. Você fugiu. Você tá defendendo o seu Deus. É porque a pergunta... E você não tá dentro de mim pra saber se eu tô triste ou feliz. Eu estou felicíssima de estar num canal com quase 8 milhões, sendo viral os meus cortes, tendo a oportunidade de debater com você religião. Quem? Triste. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Hoje estou novamente, na verdade, eu fiz um debate há um tempo atrás onde eu reuni um cristão e coloquei 20 macumbeiros, pessoal. Basicamente, o que é que acontece? Muitas pessoas estavam pedindo, no último debate falou que a MC Trans não teve a sua voz, que ela precisaria falar mais. Eu pedi, né, o Israel que acontecesse um outro debate, ele aceitou. Qual a expectativa? Rápido, de 30 segundos, porque o debate é longo. Expectativas melhores, né? Debater ideias. Espero que a MC Trans hoje ela me respeite, que ela não fez o último debate. Falou que eu tinha que estar em Tremembé, falou algumas coisas que foram desrespeitosas, mas eu não sou mimimi. Espero que hoje ela venha com argumentação, né? Porque não adianta gritar, dar lacrada, tem que ter argumento no debate. Entendeu? Eu sou a rainha da lacração, afinal minha música que mais me deu dinheiro nessa vida se chama Lacração. E eu não falei que ele deveria estar em Tremembé. Eu disse que todos os homens que pensam como ele pensavam antigamente, se existisse Tremembé, tinham que estar lá. E se fosse pra estar na igreja dele, seria? Só se eu pudesse ir do jeito que eu sou. Bom, então fica o convite aqui pra MC Trans. Do jeito que ela está, ela vai ser bem-vinda na minha igreja. Com guia? De macumbeira. Ela pode ir do jeito que ela quiser. Né? O Estado é laico, ela não vai ser proibida de entrar na igreja. E tu iria na minha macumba? Eu não iria. Ai, ué. Não, mas eu faço questão. Aqui é o pessoal, aqui é o Clone, eu não entrei no debate, então eu posso opinar sobre as coisas, né? Eu não iria. E se fosse pra salvar minha vida? Se eu falasse pra você assim, eu só vou na tua igreja se tu for na minha macumba, e Deus tivesse te revelado que se eu pisar na tua igreja eu ia ser salva. Não existe a possibilidade disso acontecer. Não, eu não iria, gente. Eu ser salva ou você pedir na minha macumba? A questão é a mesma coisa no outro debate. Como que é o nome daquela bruxa lá, Agatha? Ah, posso ler sua mão? Tá de brincadeira, né? Ah, ela tá aí. Epa. Eu não leio só a mão, não. Eu leio cartas. E através das cartas eu ajudo muitas pessoas a corrigir o que está vivendo. Muitas das vezes a gente está em torno de um problema e aqueles problemas nos trazem a cegueira. Só lê Bíblia. Tá aqui, ó. Mais ou menos. Não é assim não, pastor. Porque se fosse assim, não teria tantas pessoas. Não teria tantas pessoas com cegueira. Não, dá licença, gente. Agora eu vou falar. Falou da cartomante. Me dá só na raiva. Pera. Falou da minha cara. Chamei a Agatha pro debate, fugiu, ok? Fez cores fora do contexto. Me fala uma coisa que a Bíblia não dá resposta. Que isso, Uma coisa só. Primeira coisa. Bom, se quiser eu posso encerrar agora, tá? Não, o meu conteúdo, eu participei aqui, né, porque eu acho que foi um movimento bem legal de expor um pouco, mostrar um pouco da nossa religião, mas este não é meu conteúdo. Eu gosto, através dos meus conteúdos, mostrar a transformação das cartas. Quem me acompanha, eu gosto de humor, porque a gente que é macumbeiro, a gente também é alegre. Eu gosto de entrar todos os dias nas minhas redes sociais e desejar coisas boas. Meu conteúdo não é debater. Eu respeito você. Eu quero que você seja imensamente feliz, que você tenha gênios. Eu quero que você seja um homem de extremo sucesso. Você não debate. Não sou de Isso daqui é o quê? Não, porque você me ensinou. O debate faz parte da vida, minha filha. Você o debate faz parte da vida. Você me julgou. Você não jogou carta? Eu julguei você? Sim. Você falou que eu Define o que significa a palavra julgar. Você falou que eu queria ler sua mão, que Deus Você livre. pediu pra ler na mão. Não. Você pediu pra ler na mão. Perguntei se você aceitaria uma mão de carta. E Pode eu colocar aí na edição. expliquei. Coloca na Tá edição. bom, eu falei errado. Agora sim. Falou que na época
boca de Jesus eu posso aqui, porque agora eu sou o esposo dela, não sou. Você falou que na épocas antigas existiam bruxas e não sei o que Jesus. E aí por conta disso, você respeite minha mulher, viu? Existiam as cartomantes e a Bíblia condenou fazer essa prática. Eu vou estar sendo incoerente, inclusive, com ela. Se eu acredito na Bíblia, a Bíblia condena essa prática, o porquê eu vou dar uma de amiguinho para ter seguidor no Instagram e vou lá ler carta? Eu vou estar sendo incoerente, inclusive, com ela. Ah, mas sabe o que eu acho engraçado? Mesmo Deus me enganando, eu tenho uma evidência excelente. E vou te falar mais, as pessoas jogam cartas comigo que estão traindo a esposa, que estão fazendo N coisas, como te procuram. E sabe o que acontece? Sabe qual é o meu conselho? Eu acho que eu consigo direcionar muito melhor que muitos pastores dentro das igrejas. Eu acredito. Eu trago transformações. Vou te falar uma coisa, tem um rapaz que ele deve assistir esse debate, o Roberto, ele conhece, ele estava fumando há 25 anos, ele largou o cigarro, através das cartas. Então, eu acho que a carta não deve ser respeitada. Eu acho que a carta deve ser respeitada. Joguem cartas, transforme. Meu link tá na bio daqui a pouco. E eu acho que a gente também tem que respeitar a Bíblia. E é isso, mas Jesus tá carregando isso, é isso. Joguem cartas. Eu vou ler o livro dele. Amigo, eu não vou ler. Eu não vou ler. Você lê e eu faço junto. Eu faço isso. Rapaziada, clica no botão de vocês, se E deixa eu inscreve falar no uma coisa aqui no canal. canal. Deu a linha, deu a linha. Solteira, tá, gente? Manda aqui Eu quero embaixo. falar agora. Ó, eu não gostei disso, gente. Bota aí nos comentários. Me Não, avisa defenda. que eu tô solteira, você que tá assistindo esse vídeo. Tô Maravilhosa. solteira, entendeu? Pede o like aí pro pessoal. Deixa o like, compartilha esse vídeo se você quer ver uma travesti versus um pastor que foi travesti e hoje é pastor. Pede o like aí. Só clica no botão de gostei depois disso. Fala pessoal, meu nome é Israel Júnior, sou teólogo, educador físico, esposo da Lawane Lopes e pai da Ana Beatriz. Eu sou cristão, nem sempre fui cristão, apesar de ter nascido em um lar neopentecostal. Tive algumas experiências ruins, não só na igreja neopentecostal, não só no movimento neopentecostal, mas também dentro de casa, com maus exemplos. Isso foi me fazendo questionar algumas coisas da igreja, porque eu estava muito linkado a pessoas, eu olhava para pessoas e não tinha ali na minha infância, no período no início da minha adolescência, estudado mesmo a Bíblia, a fé, então eu me apegava a pessoas. E aconteceu que, conversando com um professor meu de geografia, o professor André, conversando com alguns amigos, eu sempre gostei bastante de rock, de rap, e com a galera do rock ali tudo, eu fui cravando na minha mente que Deus não existia, Deus era uma utopia criada pelo ser humano. Então eu me tornei ateu, ou brinco, à toa, e desacreditei de Deus. Tive uma experiência, né, sou oriundo de São Paulo, e tive uma experiência em São Paulo, onde uma mulher falou comigo. Dali em diante, eu comecei a estudar a Bíblia, fui atrás de Deus de maneira intensa e verdadeira, e ali eu me converti aos 17 anos. Fui para Campinas e ali em Campinas conheci minha esposa, fiz parte de uma igreja e comecei a desenvolver o meu ministério ali naquela igreja. Então, iniciei as minhas primeiras pregações, os meus primeiros estudos, me interessei por saber mais e mais da Bíblia. Então, fui estudar teologia, fui buscar essa formação teológica. Desde então, tenho debatido acerca da fé, eu tenho esse viés, essa veia mais apologética, tenho propagado o Evangelho. Uma frase que eu sempre digo é que o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é um lifestyle, é um estilo de vida, e eu tenho buscado viver esse estilo de vida, não pelas minhas forças, mas pelo Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É um prazer estar mais uma vez aqui no canal O Clone. Você que assistiu o primeiro debate, tenho certeza que você gostou muito, ou no mínimo achou interessante, e agora estamos aqui de novo para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero agradecer, como eu sempre faço, a minha mãe, a Dona Rosa, os meus familiares que sempre estão orando por mim, e dizer que eu sempre debato ideias e não pessoas. Então, não posso deixar de falar aqui também, a minha esposa e a minha filha, elas são um dos motivos que me fazem continuar nessa caminhada, porque sem ela, sem a família que é a minha base, e sem Deus em primeiro lugar, eu não sou nada. É isso.
Olá, eu sou a Ana Vitória, sou mais conhecida como MC Trans. Eu sou a Jade, da Central do Brasil. Eu sou uma sobrevivente. Minha família, em sua maioria, é evangélica. Eu tenho uma tia que é obreira da Igreja Universal. Eu cresci e fui batizada na Igreja Universal do Reino de Deus de Nova Iguaçu. Hoje eu me encontro na Quimbanda. Não sou luciferiana. Eu acredito em todas as energias. Quando eu morava na rua, eu chamei por Deus várias vezes. E eu sei que Deus permitiu que Maria Navalha, malandra da Lapa, me carregasse no colo. Na rua, onde eu passei fome, onde o meu corpo foi violado antes mesmo de eu ser adulta. Nas ruas, onde eu conheci o sabor amargo da prostituição, quando ela não é para você, porque uma criança não tem que se vender. Eu luto muito pela liberdade e pelo respeito. Eu não sou contra Deus. Eu acho que eu posso ir num culto, receber a presença de Deus, posso ir na macumba, conversar com as minhas entidades, posso ir no budismo, porque eu acho que toda religião tem algo bom para oferecer. Na minha vida, foi Maria Navalha, malandra da Lapa, que secou as minhas lágrimas. Foi Oxóssi que caçou a vitória. Foi Zé Pilintra que me deu o dom da comunicação. Foram várias pombagiras que me acolheram. E foi Maria Mulambo que também me ajudou a caminhar e chegar até aqui. Eu não quero brigar qual religião é correta. Eu só quero mostrar que o amor é que tem que vencer junto com respeito. Hoje sim, eu sou uma mulher vitoriosa. Hoje eu sou mãe do meu filho Natan. Eu falo isso porque na época que eu fui mãe do Natan, não se falava sobre mulheres trans. O preconceito, a transfobia, ela existe em todos os lugares. Eu não sou vítima, eu não vou me vitimizar, eu sou vitoriosa. Eu devo tudo à minha família, aos meus amigos e principalmente à minha religião. Então, se você é evangélico, tudo bem, eu sou macumbeira. Não tente enfiar a goela abaixo a sua verdade. Respeite a minha escolha. Porque se no fim de tudo vocês estiverem certo, eu tenho livre-arbítrio. Então eu vou queimar no inferno por vontade própria. E esse é um direito meu. E se vocês estiverem errado, eu tenho certeza que vocês vão ver nossas pombagiras dando uma aula do que é se reinventar na vida. Eu deixei imagens exclusivas para o canal do Clone da minha volta à Central do Brasil a pedido de Maria Navalha. Lá ela incorporou e ela tirou de mim um trauma. Ela foi no hotel onde eu fui estuprada. O trauma, ele persegue a gente a vida toda. Todas as vezes que eu tinha problema na minha vida, eu tinha pesadelos com a Central. Eu voltava para a Central. Ficava aqui, ó, Elvis, o dia inteiro com isso. Era aqui que eu ficava, do jeito que eu estou aqui. Maria Navalha foi lá, no fio da sua navalha, com muita fé e magia, ela tirou esses traumas de mim. Eu reencontrei pessoas que ainda estão em situação de rua na Central do Brasil. Gente, pessoas que estão há 20 anos no mesmo lugar. Eu sou uma mulher trans e esse recado é para você, que é travesti, que não está sendo aceita numa igreja, que também não está sendo respeitada no candomblé, que não está sendo bem-vinda numa casa de umbanda, ou até no kardecismo. Acredite em você, acredite no seu Deus, acredite naquilo que você carrega. Se você tiver fé em você, ninguém te para. Eu consegui, você também consegue. Laroia. Eu vejo vários vídeos virais, inclusive quando eu frequentava a igreja, o pastor vinha chamar: vai Maria Padilha, essa mulher tá com a Maria Padilha, ai Zé Pilintra, ele tá no vício da bebida. Nem sabe quem é Zé Pilintra, nem sabe quem é Maria Padilha. Lá vai chamar uma energia negativa ruim que nós conhecemos, que são os eguns que vão chegar lá porque querem atenção, querem beber, estão na escuridão, vão dizer que são Exus, vão dizer que são até Deus se for necessário. Se Deus é tão soberano, por que não simplesmente fazer uma oração, colocar a mão na cabeça daquela pessoa e não chamar as nossas pombagiras e Exus para dentro daquela igreja? Afinal, lá é a casa do Senhor, não das pombagiras. Lembrando que eu vou colocar o pronto agora, cada tema vai ser 15 minutos, então são 4, 2 de cada e começando agora. Let's go, vamos lá. Bom, MC Trans, a sua pergunta ela foi muito boa e eu quero fazer uma diferença aqui. Existe igrejas e pseudo-igrejas. Vou te dar um exemplo. Eu posso chegar aqui em você e falar que eu sou um jogador de basquete. Só que eu sei arremessar uma bola, eu sei as regras de basquete, eu estou em algum time de basquete. Então não adianta eu me titular algo
e não ter as características de algo. A Bíblia, ela dá as características do que é uma igreja. Quando você vê lugares onde tem um show para chamar atenção, onde se faz entrevista, uma espécie de sofá do jogo gospel, onde você fica entrevistando demônio, entidade, etc., nós estamos falando de um movimento conhecido como movimento neopentecostal. Esse movimento ele não é ortodoxo. Ele vive mais pela experiência do que pelo que está escrito. Um dos 5 solas da Reforma Protestante é somente as Escrituras. Esses 5 solas, elaborado por Lutero, foi para ser contrário às indulgências e outras coisas, outras heresias que estava tendo na Igreja Católica, na Igreja Romana. Então, quando nós falamos somente as Escrituras, será que Jesus alguma vez ensinou a entrevistar demônio? A única passagem que tem é quando os demônios falaram com Cristo e Cristo o expulsou para porcos. Cristo nem conversou com eles se comunicaram com Cristo e Cristo os expulsou para os porcos. Eles pegam esse texto, deturpam e começam a fazer isso. Que espírito está lá? Na minha visão, e aí você pode falar. A Bíblia fala de espíritos malignos, de Espírito Santo de Deus e de espírito de homens. Eu acredito que em algumas igrejas possa ser um espírito maligno, um espírito enganador. Então tem espírito enganador em igrejas evangélicas? Muitos. Tem. E também pode ser do homem mesmo, uma armação. Diversas igrejas já foram investigadas por pagar, tem até vídeo na internet, de pessoas falando, o pastor me pagou para eu fingir que estava doente, fui curado, para eu fingir que estava endemoniado. Charlatanismo. Então, charlatão, gente ruim tem em todo lugar. Então, se você me perguntar o que você acha disso, de invocar demônio, de conversar com o demônio, desse show todo que acontece, eu não acho ortodoxo, eu não acho correto. Acredito em possessão demoníaca, acredito na ação de demônios, mas não com essa cosmovisão, com essa visão de mundo que, infelizmente, eu e pessoas honestas e sinceras na religião tem que tirar esse espantalho que é criado por conta de uma minoria neopentecostal barulhenta. Bom, não vejo como uma minoria, porque a gente que é de religião de matriz africana é muito perseguida por pessoas que se intitulam cristãos, né? Você acreditar em possessão demoníaca, eu também acredito. Exorcismo, também acredito. Existem mães de santo, bruxas que tiram espíritos enganadores também, né? Esses espíritos estão vagando por aí. A gente concorda numa situação, mas a minha pergunta é: independente de ser a sua igreja ou não, você como cristão entende que é totalmente desrespeitoso com a minha religião os pastores, sejam neopentecostal, sejam assembleianos, seja da Universal, seja da igrejinha que ele inventou em cima da casa dele, ficar chamando as nossas pombagiras e perseguindo a nossa religião? Então, depende do que você tem como desrespeitoso. Por exemplo, no outro debate, você falou assim, pouco me importa o que sua Bíblia diz. Várias pessoas comentaram, nossa, imagine se fosse ao contrário, que intolerância. Eu comentei, gente, se ela não acredita na Bíblia, ela tá certa. Pouco importa o que a Bíblia diz. Eu não sou um cara mimimi vitimista. Existe pessoas nas religiões que não conseguem debater ideias e levam pro pessoal. Claro. Quando a Bíblia fala que todo espírito que se comunica sem vir da parte de Deus, no sentido de ser um anjo, que no original da palavra é mensageiro, são espíritos só a malignos. mula, né? Porque Deus usou a mula para falar. Depende. A mula pode falar. A mula falou com o Balaão, mas depende se você vai literalizar aquilo. Não, porque o que eu entendi da mula, eu não entendo de Bíblia, e eu repito mais uma vez, eu não sou obrigado a seguir a Bíblia, não me importa o que está escrito nela. Isso não é de respeito. Você pode olhar para mim e falar, não me importa o que está escrito na Bíblia satânica, não me importa o que está escrito no seu livro dos orixás, e é um direito seu, porque você não segue a minha religião. Porém, o que eu estou querendo te dizer aqui? Se você é de uma religião e você acredita em expulsar demônios, por que pegar o nome das nossas entidades, endemonizar e levar para dentro da sua igreja? Imagina você que eu estivesse dentro do meu terreiro e falasse assim, Jesus Cristo acabou de entrar aqui, vambora Maria Navalha, vambora Maria Mulambo, vamos expulsar Jesus Cristo daqui, porque Jesus Cristo não tem poder para ficar na nossa Umbanda.
Seria uma falta de respeito com o seu Jesus. Então, da mesma maneira, as igrejas respeitam as nossas entidades. Porque até na Umbanda, quando você começa uma gira, você pede licença para Jesus, eles acreditam no Jesus católico, né? O que eu estou querendo trazer aqui é, por que trazer o nome de Maria Navalha, Maria Padilha? Todo homem que bebe, a culpa é do Zé Pilintra. Toda mulher que trai o marido, a culpa é da Maria Padilha. Toda mulher que vendeu tudo, caiu para as drogas, a culpa é da Maria Mulambo. Ué, se ele é tão Deus assim, ele não sabe diferenciar o que é um espírito que trabalha numa religião e o que é um demônio? Por que dar esse nome? É uma divulgação? É uma tentativa de menosprezar quem somos? Porque é muito mais fácil só colocar a mão na cabeça de alguém, já que você acredita no exorcismo, e falar: Senhor, meu Deus e meu Pai, tira o demônio que está possuindo a vida dessa pessoa. Seja para levá-la para o vício da bebida, seja para levá-la para o vício da droga ou para a pobreza. Por que tem que pegar as nossas pombagiras, os nossos exus e ficar levando para dentro da casa de vocês? Não tem. Os pastores que fazem isso estão errados. Entendi. O que eu estou falando é uma minoria, porque a maioria das igrejas sérias, elas não compartilham dessa ideia. Essas igrejas, elas são minoria, só que os líderes têm muito dinheiro, muito recurso, então tem programas de TV, então tem grandes catedrais, então faz um barulho enorme, aí parece que é a maioria, mas não é uma minoria. É que talvez, Israel, pareça que é minoria porque você está num lugar de destaque na sua religião, mas para mim que sou macumbeira e para os meus irmãos que são da minha religião, é uma perseguição absurda, em massa. Isso sempre acontece. As pessoas fazem isso e perseguem a gente em massa. Como no outro debate foi falado, tem terreiros que são quebrados. Entende? Você não vai num terreiro e escuta o Pai Santo falando: vamos na porta da igreja afrontar a igreja, vamos não sei aonde. Eu jamais, se você me convidar para ir na sua igreja, iria vestida de pombagira, porque o lugar da minha pombagira é no meu terreiro. Eu iria te respeitando. Então por que na porta dos nossos terreiros tem que ir os evangélicos querer respeitar? O lance que eu falo é o seguinte: se Deus e eu não sou contra Deus, eu sou uma macumbeira que respeito e converso com Deus. Eu acho a Bíblia uma arma muito perigosa, tão quanto minha navalha. Mas eu queria entender essa perseguição com os nossos exus e pombagira. E aí te pergunto, já que você não compactua com essa igreja que faz isso, qual é o método que você usa na sua igreja para expulsar um demônio? Beleza, que pergunta legal. Vamos lá. Primeiro, você falou recapitulando, você falou que se Deus é onisciente e tudo, o porquê ele deixa os espíritos malignos agir? Foi isso? Não foi isso. Onisciente, eu não falei nada disso. Deus é Deus. Certo. Ele é o único. Certo. Ele é o maioral. Certo. Então, por que um pastor precisa chamar as nossas pombagiras, os nossos guias, para adentrar a casa dele, se fossem tão errados assim? Afinal, não deveria dar nome ao demônio se nossas pombagiras fossem diabo. Aí esses pastores acabam trazendo para dentro da igreja um espírito enganador. Você está certo, é um espírito enganador, chamado Egum. Todos são Eguns, mas existe aquele espírito que desencarnou, que não aceitou a morte, que está vagando, que está por aí. Aí ele entra nessas igrejas e ele fala qualquer coisa, porque ele quer uma possessão, ele quer um palco, ele quer um circo. E aquele pastor está fazendo isso. Se Deus é Deus, basta somente uma oração com fé de um sacerdote, um pastor ungido, para que ele expulse demônios pelo nome de Jesus, não usando o nome das pombagiras e chamando tanto nossos capetas. Certo. Vamos lá. Primeiro, aí a minha primeira discordância é: eu nem acredito que demônio tem nome. Pomba isso, pomba aquilo, foram os homens que criaram, minha opinião, tá? Eu não acredito que um demônio tenha nome, tenha RG, CPF. O que é? Não, mas você está comparando as minhas entidades com o demônio. Então, peraí. Você diz que não acredita que os demônios têm nome. Eu posso falar entidade. Eu posso falar entidade. Eu respeito, vou super ouvir, você vai falar o tempo todo, não vou te interromper, juro por Deus. Mas, quando você falou que isso é o nome das pombagiras, depois eu só gostaria que você me deixasse explicar sobre elas. Okay. Pode ser? Então, fechou. Posso explicar. Eu posso falar entidade, que semanticamente entidade vem de quem tem identidade. Então, um anjo é uma entidade, eu sou uma entidade, todo aquele que tem uma identidade é uma entidade. Mas ficou pejorativamente entidade para as religiões de matriz africana. Eu entendo essa confusão que as pessoas fazem. Mas vamos lá. Eu não acredito que qualquer ser tenha um nome a não ser que a Bíblia deu. Então eu acredito no Miguel, porque a Bíblia cita, no Gabriel, que a Bíblia cita.
A Bíblia Católica, a tradição católica cita outros nomes também, que já ia a outra discussão. Pastor não precisa invocar demônio. O homem mais endemoniado na Bíblia foi Judas, e Judas nunca ficou... Não, Judas só foi lá e traiu Jesus. E a Bíblia fala que, diferente dos outros que eram influenciados pelo demônio, o próprio demônio, o próprio Satanás, entrou dentro dele depois que ele traiu Jesus de Judas. Então, muitas pessoas... Primeiro, o que você acha dessas igrejas? A maioria é farsa. A maioria tem uma crença de pertencimento, então ela quer falar, eu já fui endemoniada, ela quer contar essa experiência, então ela entra naquela histeria coletiva, a neurociência explica isso. E também acontece muito o quê? Muitas pessoas endemoniadas que nunca o demônio vai se manifestar. Então, por exemplo, um esposo que bate numa mulher, ele não ficou rungindo, mas está endemoniado, entendeu? Eu sempre brinco que às vezes o diabo tá lá no inferno falando, pô, mas agora eu nem fiz nada. Tudo é culpa do diabo. Entendeu? Então isso é um problema. Então, meu marido me bate, que a culpa é do diabo. Não, a culpa é dele, que é um sem vergonha. Entendeu? Chama a polícia pra ele. Então eu não espiritualizo e coloco o diabo em tudo. Quem faz isso é o movimento neopentecostal. E o meu maior trabalho, o maior trabalho de um teólogo bíblico reformado é tirar esse espantalho que é criado. E eu entendo. Do mesmo jeito que no outro debate alguns falaram comigo, pô, o pessoal acha que o macumbeiro, você vai tocar na mão dele, você vai ficar levitando, vai ficar se tremendo. Não tem esse espantalho? Da mesma maneira tem dos evangélicos. E só explicando da Bíblia, para deixar você falar que o tempo é curto, eu quero que você fale nesse último minuto, é que não só um sacerdote ou um ungido pode expulsar o demônio, porque a Bíblia fala do sacerdócio universal. Quando Cristo morre, nós acreditamos que o véu se rasga e nós temos livre acesso. Foi uma das questões da reforma protestante, por isso que nós saímos do catolicismo. Eu não preciso de um papa, de um cardeal, para eu ter encontro com Deus. O seu José, a Dona Maria que fala nós vem, nós vai, ela pode dobrar o joelho e ela mesma tem um encontro com Deus e ela mesma expulsar um demônio. Então, nas igrejas neopentecostais você vai ver de madrugada, às vezes as pessoas falam, ai pastor, expulsa o demônio, vem aqui na minha casa, só que o que nós como teólogos bíblicos ensinamos, você não é poderoso, não tem oração poderosa. O que na verdade existe é um Deus poderoso que atende a oração do justo, que pode manter seus efeitos. Então a Dona Maria e o São José pode expulsar o demônio também. Eu não sou mais poderoso do que a pessoa que é simples, que não sabe nem falar o português direito. Eu também não sei. Eu respeito muito o fato de você não acreditar no nome das entidades, porque você só acredita no nome que está na Bíblia. Sim. Né? Como você respeita o fato de eu acreditar que a Bíblia teve uma mudança absurda entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Ela ficou na mão de vários homens e tem várias situações. Assim como a sua tradição também, né? Assim como a minha tradição. O que eu quero te dizer é o seguinte, os nomes que eu defendo são de mulheres que estiveram vivas, tiveram seu nome de registro, tiveram sua trajetória, ou homens também, morreram e trabalham para a evolução. Sei que você não acredita em reencarnação, para você todo mundo vai esperar o juízo final. Só que eu acredito num Deus que é tão soberano que Ele não vai permitir que uma criança nasça com síndrome de Down, com cefalexia ou com problema mental e não vai dar uma chance dela voltar numa outra vida para resolver o que ela fez na vida passada. Algumas entidades não precisam reencarnar. Eu acredito que Deus é tão maravilhoso que Ele fala assim, pô, você cometeu tantos erros nessa vida aqui, até o juízo final, se for ter esse juízo final, eu vou deixar você voltar de novo. Aí você vai voltar assim, aí você vai voltar assim. Sem lembrar de nada que aconteceu. É que na verdade existem vários tipos de situações e ensinamentos, então só quem está lá do outro lado é que vai saber, nem eu e nem você. Você vai defender a sua parte, eu vou defender a minha. Porque quando você fala da doença, Deus é soberano... Não, mas eu não te interrompi, eu falei que depois eu ia falar. Então eu respeito o fato de você não acreditar nos nomes das entidades, mas eu cultuo entidades que dão o seu nome, a sua história, mas não atravessam a sua religião, em nenhum momento. Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Navalha não atravessam Jesus Cristo, elas não atravessam os evangélicos. Entende? Elas vêm para trabalhar para aqueles que as procuram. Essas entidades estão no mundo inteiro, porque são nomes brasileiros. Não são nomes brasileiros. Lógico que são. É uma falácia. Você acha que um americano vai colocar Padilha? Posso explicar sobre Padilha? Dá para explicar sobre a Padilha? Vamos no próximo. Maria Padilha não é um nome brasileiro, tá?
Antigamente, não sei se você sabe, os portugueses dizem que descobriram o Brasil. Você sabia disso? Pois é, menino. Lá na Europa, na Espanha, existe uma menina chamada Maria Padilha. Ela se apaixonou por Dom Pedro e eles se casaram numa igreja. Quem fez o casamento deles foi São Cipriano. E aí algumas bruxas pagãs vieram nos navios fugidas para o Brasil e trouxeram a energia dessa grande bruxa feiticeira. Então ela não é brasileira, tá? Maria Farrapo, Maria Mulambo. Agora, Maria Navalha, que é a que eu carrego, essa sim é brasileira. E ela pastor. se manifesta em todos os terreiros. Não, ela... Tem mais perguntas? É só Ah, tá. Ah, era só a resposta? Ai, mas tava tão legal, ia ficar tão legal. Ai, clone, tava tudo agora. Porra, tava babado agora, não tava? Pô, tava muito bom. Próximo tema é pro Israel. Pergunta pra você. Na Quimbanda, a visão de céu e inferno não é a mesma que a bíblica, ok? Então vocês não acreditam, por exemplo, o juízo pós a morte. Vocês acreditam numa reencarnação, numa nova oportunidade. Se vocês não acreditam no céu e no inferno bíblico, o porquê o que diz ser pecado na Bíblia incomoda tanto vocês? Porque, por exemplo, se você falar, Israel, só a blusa verde tá ridícula. Eu não vou me incomodar, porque eu não tô de verde. Agora, se incomoda tanto, será que no fundo, você não sabe que a palavra realmente é verdadeira e genuína? É que a pergunta, Samuel, você fala... Israel. Ai, desculpa, Israel. Samuel é o profeta. Amém. É que na pergunta especificamente você fala sobre a homossexualidade. Se eu me incomodo com a sua blusa verde, eu não entro na política para que você não use blusa verde. Eu não bato na sua porta dizendo que você vai para o inferno se você tá com a blusa verde, porque eu sou macumbeira. Agora, quando pessoas como André Valadão, por exemplo, que vai lá no púlpito, outros pastores que incentivam a violência contra a homossexualidade, a transexualidade, isso sim me incomoda. Não é um fato, eu acredito em céu ou inferno, ou eu deixo de acreditar na sua Bíblia. O que se eu acredito ou não na sua Bíblia é irrelevante. A violência que as pessoas usam, usando a sua Bíblia como escudo, para os LGBTs, é que está nos matando. Cita um exemplo. Como assim um exemplo? Um exemplo de violência que está tendo, que as pessoas estão usando a Bíblia para atacar. Sodoma e Gomorra era uma cidade, isso é o que eu ouvi a vida inteira, certo. Tá? Não quer dizer que seja a sua igreja. Sodoma e Gomorra era uma cidade onde estavam pecados e a homossexualidade estava reinando em Sodoma e Gomorra. Deus foi lá e tacou fogo, bum, queimou Sodoma e Gomorra. Aí eu pergunto pro pastor, tá bom, Deus é tão soberano, queimou Sodoma e Gomorra, mas ele queimou meio foguinho porque eu tô aqui. Porque a parada LGBT tá cheia de gay. Então Deus não conseguiu. É tão pecado ser homossexual assim que ele não conseguiu destruir. Já que ele destruiu tudo, fez a Arca de Noé e fez um novo mundo, se a homossexualidade fosse tão pecado assim, a transexualidade, por que ele não tinha destruído a gente lá em Sodoma e Gomorra? Por que eu nasci aqui e continuo nascida, linda, belíssima, travesti, feliz, mãe? Porque Deus me ama do jeito que eu sou. Vamos lá. Primeira coisa, Sodoma e Gomorra, se te ensinaram que destruiu por conta da homossexualidade, já te ensinaram errado, é um problema teológico. Eles usam isso para atacar a gente. Eu não acredito que seja só assim, porque depois eu li sobre Sodoma e Gomorra, eu me aprofundei e descobri que Deus mandou anjos e tudo mais. As pessoas usam Sodoma e Gomorra e a palavra de Deus, a palavra sobre os afeminados não entrarão no reino do céu, para atacar a gente. Mães que são evangélicas fazem oração contrária na igreja para que os filhos não sejam homossexuais, deixam de amar essas pessoas são exorcizadas na igreja. Então eu vou deixar você falar, pastor, mas é claro que eu preciso te explicar, porque você não é homossexual, você não vive isso na pele, você não é um homem trans, uma mulher trans. A religião poderia cuidar da fé dela, mas eles lutam contra a nossa existência. E isso incentiva pessoas que não são religiosas também corretamente, que eu não acredito que vai sair lá do púlpito do pastor e vai matar um homossexual. Mas a fala dele incentiva pessoas que só querem isso aqui para poder atingir a gente. Do mesmo jeito que você com uma navalha na mão, que você contextualizou que é por conta da entidade, pode incentivar algum desequilibrado a atacar um pastor. O desequilíbrio das pessoas nós não conseguimos controlar. Esse é o primeiro ponto. Sodoma e Gomorra, teologicamente falando,
O problema lá não era a homossexualidade em si, mas era a sexualidade deturpada. Tinha sexo com crianças, tinha sexo com familiares, incesto, e a homossexualidade é citada lá, mas Deus não destruiu por conta da homossexualidade. Entendi, mas ele destruiu a cidade. Ele destruiu Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas por conta da perversidade, tanto que anjos desceram lá e quiseram ter relação sexual com esses anjos. Então, o povo estava perverso, não é assim Deus falou, tem homossexual, vou destruir. Se ensinaram isso, que eu acredito que podem ter ensinado mesmo, e que tenha falsos mestres que ensinam isso, com certeza o cara não tem um diploma de teologia, e se tem, foi para chopada, não foi para aula. Mas você acabou de falar isso, que Deus queimou porque estava tendo homossexualidade, estava tendo... Não, eu falei que estava tendo deturpação na questão sexual. Mas aí Deus queimou a Sodoma e Gomorra, ela realmente foi queimada. Sim, ela foi queimada. E por que continua tendo estupro, então? Como assim? E por que continua tendo Porque Deus não queimou a probabilidade de nascer pessoas com essa deturpação. Ele queimou aquelas cidades. Foi o juízo para aquele local. Mas eu estou te fazendo uma pergunta, pastor. Se Deus queimou Sodoma e Gomorra porque estava tendo estupro, porque estava tendo homossexualidade, por que, já que ele é Deus, ele não queimou o pecado junto, deixou continuar? Legal. Você é ateia ou você acredita em um Deus? Eu acredito em Deus também. Você acredita em um Deus criador dos céus e da terra? Acredito. Você já sofreu alguma coisa na sua vida? Muitas coisas. Então por que Deus permitiu? Essa pergunta que você está me fazendo... então pronto. Mas aí... Essa pergunta que você está me fazendo de quem é ateia. Mas eu não sou uma estupradora. Mas existem estupradores agora e Deus permite que eles nasçam. Eu não posso... Entendi. O estuprador nasce... Entendeu? Para ele poder estuprar, depois ele se arrepende, se batiza e vira pastor. Eu não sei. Eu poderia falar, Deus, o porquê você permite a maldade? Eu entendo que o pecado entrou no mundo por conta do pecado original. Não é sobre Deus permitir a maldade. Eu acredito que todo mundo tem que evoluir. É sobre Sodoma e Gomorra. Ele queimou Sodoma e Gomorra porque tinha toda essa perversidade. Se ele jogou o seu fogo consumidor, por que essas mesmas coisas em outras regiões, Sodoma e Gomorra não era o mundo inteiro. Em outras regiões também tinha essa perversidade. Lá eram várias cidades que Deus queimou, até mesmo para cessar que eles reproduzissem. Então hoje em dia, lá onde era Sodoma e Gomorra, não nasce mais homossexuais, porque ele só queimou lá. É que você está fazendo é uma lógica. Eu tô te perguntando o que eu acho. Porque eu fui perseguido a vida toda com esse assunto. Nasce. Deus deu juízo para aquela cidade. Por que Deus não deu para as outras? Para a Grécia? Não sei. Quem sou eu para questionar Deus? Eu não sei. Eu não sei de todas as coisas. Por que Deus não desce agora, arrebata logo sua igreja? Porque muitas pessoas falam que está demorando, ou porque agora nesse momento tem uma criança ou uma senhorinha sendo assassinada e tem um presidente falando assim, ai, tadinho do bandido que é vítima da sociedade que rouba um celular, tadinho dele. Eu não sei porque tem essa tanto de porcaria no mundo. Eu sei que um dia Jesus vai voltar, toda lágrima será enxugada e o juízo vai acontecer. Agora, o porquê acontece essas coisas, eu não sou Deus, eu não sei. E é por isso que a igreja não deveria fazer discursos que são extremamente preconceituosos contra pessoas homossexuais ou transexuais. Tá, vamos lá. O discurso que você citou aqui, pelo que eu entendi, era de um pastor falar que é pecado. E também de Sodoma e Gomorra, e também falarem que os afeminados não entrarão no reino do céu. Isso é o que eu estou te falando, que eu ouvi a minha vida. Então vamos lá. Primeiro, um cara que chega em alguém e fala espírito maligno da homossexualidade sai em nome de Jesus, ele não achou isso na Bíblia. Porque, por exemplo, se você perguntar para mim, Israel, você é um cara mulherengo? Eu vou ser pro resto da minha vida. Israel, os vícios que você tinha no mundo, você tem inclinação? Eu vou ter pro resto da minha vida. Só que a Bíblia fala assim, pegue sua cruz e negue-se a si mesmo. Então quando você afirma assim, Deus, ele aceita eu como eu sou? Não. Jesus, ele nunca aceita o ser humano como ele é. O convite de Jesus é, pegue a sua cruz, que pegar a sua cruz significa morrer para si mesmo, e se for possível pela causa do Evangelho, e negue-se a si mesmo. A maioria do LGBT, que ia mais, fala, se aceite, mas a Bíblia fala, negue-se a si mesmo. Esse é o Evangelho, e tá tudo bem. O que acontece? O evangélico deveria seguir isso dentro da igreja dele, entendeu? É que o Evangelho não é sobre igreja, o Evangelho é uma filosofia de vida. Bem, seja onde você tá. Seja onde for. E respeitar as pessoas que não querem viver disso.
Se eu quiser ser uma pessoa homossexual, né? Quiser não, porque eu não tenho escolha, a gente nasce assim. Se eu nasci um homossexual e eu não quero seguir a Bíblia, eu não sou obrigado a viver a minha vida inteira sendo atacado. Você tolera todas as religiões? Eu respeito todas as Mas religiões. você tolera todas? Nenhuma Você é religião. contra a intolerância religiosa? Eu sou contra a intolerância religiosa. Então você não jamais falaria assim, os islâmicos que arrancam o pescoço de homossexuais, pra mim eles tinham que parar de existir. Você jamais falaria isso porque você tolera toda a religião. Eu não conheço esse tipo de religião. Não sei se isso é feito porque eu não estudei a Você fundo. não precisa odiar. Mas, respondendo a sua pergunta, Vamos lá. sem desfocar Você não Israel, sabe que o islamismo arranca pescoço de homossexuais, de eu cristãos. sei que tem países que matam homossexuais, arrancam pescoços, independente de ser esse. O islamismo faz isso. Eu quero que eles se explodam. Simplesmente. Isso não quer Você dizer que- acha isso algo O que errado? tem a ver isso com ser intolerante Você vai religiosa? entender. Você acha isso errado? Óbvio, está assassinando uma pessoa. Você está sendo intolerante religiosa com a religião Não, deles? porque eles estão matando uma pessoa. Ok. Eles estão cometendo um crime. Então pronto. Eu chegar e falar, a Bíblia diz que isso e isso é pecado, não me torna intolerante. Eu estou pregando a minha fé. O que me torna intolerante, se for assim, então a religião que mata a galinha e vem os defensores dos animais falar que essa religião, como eu já vi, defensores de animais que nem cristão é falar que essa religião está errada, for assim, Mas ninguém é vegetariano e tá todo mundo na churrascaria, eu né? concordo também. Mas o rolê não é isso, você tá mudando Não, eu tô te levando através de um silogismo, de uma lógica, para você entender que eu falar que é pecado não é intolerância. Porque a Bíblia. Vamos lá. Quando existe uma lei e quando existe um povo que é atacado e assassinado, O que é fala isso na sua igreja. Fala isso na sua casa. Eu não sou obrigada a acordar e ouvir uma mulher na minha porta falando que eu sou o pecado. Ela não tem o direito de falar isso. Liga pra Você polícia. mesmo falou que você é pecador. Os pastores falam todos os dias no púlpito, eu sou mero pecador. Então que termômetro ele tem para poder me apontar como pecadora? A Bíblia. E tá errado, eu não sou obrigado a seguir ela. Não, mas não Tá é errado. Não é obrigado a seguir. Então- o termômetro que eu falo de Eu não vou pegar minha navalha e não vou na sua porta falar assim, você para mim é um pastor Mas quem pecador. tá fazendo isso? Os evangélicos. Tá indo na sua porta e falar, se arrepende, você é Você pecadora? nunca ouviu falar de evangelização? Eu faço evangelização. Então você não está fazendo direito, porque na onde eu moro, dentro do Paraisópolis, eles batem na nossa porta, botam o dedo na nossa cara e falam, vamos para a igreja que Deus está te chamando. Você não nasceu para viver assim, você não nasceu para viver em pecado. Jesus manda dizer que te ama, mas eu estou feliz, não estou pedindo nada para ninguém. Não, peraí. Então é só você falar, tudo bem, eu tô feliz, saindo da minha porta. Eles não vão Mas sair? é cansativo, não é? É cansativo. Mas, então- Imagina uma vida inteira você ter que ficar Quando ouvindo evangélicos te testemunha de- parando na rua para falar que você está vivendo em Quando pecado testemunha- sem conhecer a minha Quando vida. o testemunho de Jeová vai na minha porta, eu só falo, ô querido, hoje não, Mas aí obrigado. você é um homem branco, não é gay. Ai, né? meu Deus Não vem do falar céu. que é lacração porque eu tô usando Não, é termo lacração. certo. O que, que Não, tem ao não é ser branco? lacração. O que, que tem ao ser branco? Eu sou branca também, mas a gente está falando de homossexualidade. Essa é a minha vivência, Qual que é o problema? não é a sua. Então você não vai ser perseguido por um testemunho de Jeová por ser homossexual. Então a criança, igual eu, que foi chamado de crente da bunda crente a infância toda, não tem problema. As pessoas estão Perseguição matando, tem as em todos pessoas os estão lugares. matando crente da bunda quente. As pessoas estão Tem, matando. existe. Crente da bunda Existe. crente. Qual é a Eu estatística? peço pra produção pegar notícia aí, se eu estiver mentindo, é só ou me desmascarar. outra, uma ou outra. A gente está falando de pessoas Então que cita só o dado querem que é uma viver a outra. sua verdade. Cita o dado que é uma ou outra. Meu amor, eu tenho certeza que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans. Eu tenho A nossa certeza estatística de que na vida- parada gay- Rapidinho. A nossa estatística de vida é de apenas 33, 35 anos. Então, se tem essa estatística, já comprova que nós somos um povo assassinado e perseguido. Você vai na parada gay? Eu não gosto da parada gay. Ah, que bom, porque na parada gay Eu não gosto da parada gay. tem vídeo mostrando pegando sinais religiosos como a cruz e colocando as partes íntimas. Você poderia fazer um Da vídeo nas suas redes mesma, eu sociais fiz, é que você não me segue há muito tempo. Então me Eu manda que eu fiz. quero ver. Você fez? Fiz, eu Você- fiz esse vídeo. Falando que é ridículo Eu fiz, isso? inclusive, contra o André Surak. Tem no meu, Que bom. tá no meu TikTok Que fixado. bom. Eu te mandei esse vídeo do André Surak. Não mandou. Eu fiz um vídeo falando do André Surak com um monte de mulheres trans. Eu acho que a gente tem que respeitar a religião de todo mundo. Eu não acho legal eu ir pra porta da sua igreja te desrespeitar, mas eu também não quero um evangélico MC botando trans, o dedo peraí, na cara peraí. de um homossexual, de Toque, uma toque, travesti, você abriu a porta, pra falar que é pecador. tudo bem, eu sou um evangelista, eu vim aqui falar da palavra do Senhor. Fala. Você quer ouvir?
Se você não quiser, é só você falar não. Se você me provar que alguém tá na sua porta tá falando, você vai ouvir querendo ou não, eu chamo a polícia com você, meu Deus do céu, não existe isso. Não, meu amor, mas a gente pode chamar. Muita gente faz isso. Então você tá reclamando do quê? Eu não estou reclamando, eu estou te trazendo um dado. Realmente, evangélicos evangelizam LGBTs e falam para essas pessoas que elas são pecadoras. O problema é que a gente não precisa da aprovação de vocês. A gente evangeliza até quem está nas falsas igrejas. Mas a gente não precisa da aprovação de vocês. Quando a gente sai do armário, ou quando a gente luta pela nossa sobrevivência, a gente está cagando por o que vocês acham. Evangélico evangeliza todo mundo. Você acha que tem um QG dos evangélicos? Então você vai chegar para todo mundo e vai falar, você vai morrer no pecado porque você não sei o que, sem a pessoa ser homossexual. Eu vou pregar o evangelho. Então você é o ícone dos evangélicos. Obrigado. Eu acho que você deveria estar abaixo de Deus. Obrigado. É verdade. Eu acho que deveria ser Deus, Moisés, Deus, Isaías e o Espírito Santo. Porque a grande realidade é que os evangélicos odeiam os LGBTs. Você que está dizendo isso? Eu não. Eu te odeio? Espero que não, porque eu não te odeio. Eu te odeio? Eu acho que não. Então, você me odeia? Tá te perguntando se você me odeia? Eu não te odeio. Então baixa aqui, eu não te odeio. Então. Mas a grande realidade é que essa é uma coisa que, igual você falou pra mim assim, as igrejas neopentecostais expulsam demônios. É uma vivência que eu não tinha. Eu não sabia disso. Pra mim era uma coisa de todas as igrejas. Então você me trouxe esse dado e eu aprendi com você. Nossa, na igreja dele não expulsa demônios. Eu tô te trazendo uma vivência minha também. De 38 anos sendo uma mulher trans, que foi da igreja, que sou 38 anos evangelizada em ruas, em lugares e pessoas que me param, fora que eu já vi acontecer, dos evangélicos vir justamente me evangelizar pela minha existência. Eles não sabem a minha história. Eu não sou obrigada. Posso ter aquele finalzinho? Pode, claro. Posso? Só para terminar isso daqui? Pode, deve. Vamos lá. É por isso que nós não podemos generalizar. Só corrigindo algo. Na minha igreja, se alguém manifestar o demônio verdadeiramente, nós vamos expulsar. Não vai botar o microfone para ficar entrevistando. De onde você vem? O que você quer fazer? A gente não faz isso. Só vai expulsar e pronto. Uma vez, a parada gay, na cidade são em datas diferentes. É parada LGBTQIAPN+, não é só gay. Parada LGBT... QIAPN+. Tá. Você pode falar LGBT+, que aí já bota todo mundo que tá... Parada LGBT e as paradas a mais. Vai. Qual que é a questão? Eu vim de São Paulo. Logo quando eu cheguei em Campinas, no início da minha conversão, eu estava indo para um culto e eu entrei no ônibus e eu não sabia que era parada gay em Campinas, porque eu já tinha tido em São Paulo. Para mim era uma data só. Eu entrei no ônibus, tinha muita gente no ônibus do movimento, né, do LGBT a mais, e tinha 3 travestis no fundo do ônibus. Eu fui pro fundo do ônibus. Lá vem bomba, vai. Estava escutando meu fone de ouvido com uma camisa, com uma cruz na camisa e com a minha Bíblia. Até abrir meu botão aqui que eu fiquei nervosa. E aí, o que aconteceu? Passaram a mão em mim, no meu glúteo. Eu olhei pra trás. Olhei pra trás e falei... Quem mandou ser personal e tô brincando? Olhei pra trás e falei assim... Fiz assim, né, Costo? Coloquei meu fone, dei um passinho pro lado. Bum, de novo. Olhei pra trás, tirei o fone e falei... Gente, o que tá acontecendo? Só foi eu falar isso. Silas Malafaia, Marco Feliciano, seu filhote de não sei do... De Silas Malafaia e blá, 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 blá. Eu tive que descer do ônibus. Do ônibus. Você já pensou, se eu for pegar esse exemplo... que eu tenho certeza que você vai discordar e generalizar e falar trans é tudo assim, 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 assim. Se você sofreu intolerância de evangélicos, eles se dizem evangélicos, mas segundo a Bíblia eles não são evangélicos. E eu finalizo dizendo, a Bíblia não fala só do homossexual. A Bíblia fala que pastor vai para o inferno, a Bíblia fala que pai vai para o inferno, que filho vai para o inferno. A Bíblia fala que profeta vai para o inferno. Mateus capítulo 7, eu curei no teu nome, eu profetizei no teu nome. O próprio Jesus está falando, naquele dia eu irei falar, apartai-vos de mim, vós que pratiquem a iniquidade que eu não te conheço. A árvore não é conhecida por terno, por gravata, por placa de igreja. A árvore é conhecida pelo fruto. Então todo mundo vai para o inferno, as gays, pastor, vai ser uma grande... Quem não se arrependeu, vai. Ei, tô te esperando lá, hein? Eu te fiz essa pergunta, pastor, porque lá no começo do debate eu te falo sobre chamarem os demônios nas igrejas, né? E você me traz a explicação neopentecostal. Eu te faço essa pergunta porque é muito chato quando alguém desrespeita Jesus. Eu já fiz vídeos até refutando artistas que fizeram isso.
Eu não acho bonito alguém ir lá e desrespeitar Jesus Cristo, Deus, como eu não acho legal demonizar Buda, entendeu? E outras religiões que eu também não acredito. Tem religiões que eu não compactuo, não seria e não acredito. Por que os evangélicos têm essa fixação em demonizar e perseguir a gente de religião de matriz africana? Vamos lá. No primeiro debate que nós tivemos, foi sugerido que Maria traiu José e nasceu Jesus. Que Jesus eu não falei isso. Não falou. Ah, tá. Só que se você ver no vídeo, você mas dá não algumas fui gargalhadas. Não fui eu. Então, mas você acabou de falar que não acha legal. Então por que você deu risada? Você estava dentro de mim? Não, eu vi você dando risada. Você eu tô te estava perguntando. dentro de mim? Você sabe se eu estava rindo disso? Você estava rindo do quê? Eu estava rindo das minhas amigas que estavam querendo levantar a mão para entendi. tirar a pessoa que estava debatendo Entendi, com você. entendi. É verdade. Eu até faço uma edição e te mostro. Fica tranquilo. Todo mundo levantando a mão. Eu viro para a Agatha, eu acho, e falo assim, levanta a mão. E eu começo a rir. Eu não estou rindo Então, da sua fala. Foi uma coincidência. Bem na hora que isso é falado... Não, eu estou rindo quase o debate todo. Mas tudo bem, vai lá. Pois é, mas tudo bem, né? Questão... Deixa essa mágoa do seu coração. Não, eu tô com mágoa. Tira, pastor. Deixa pro outro debate, esse é um debate novo. Deixa eu falar. Vai. Eu não tô com mágoa. Então vai. Eu acho que o vídeo mostra lá que eu não tive mágoa. Enfim, a palavra demônio significa o que pra você? Só pra eu entender por que te incomoda tanto. Quando a gente fala demonização, não é nem sobre ser demônio. É como colocar tudo de ruim atrelado à minha religião. Para mim, um demônio pode ser bom, pode ser ruim, um anjo pode ser bom ou ruim. É como demonizam. Demonizar não é só falar, ai meu Deus, ela é um demônio de chifre. Não, é colocar tudo de ruim. O cara que trai a família, o cara que faz o mal, o cara que não presta, a religião ruim, a minha religião. Demonizar é isso, entendeu? É desrespeitar a nossa ancestralidade, é desrespeitar os nossos cultos e a nossa religião em si, entendeu? Ok, entendi. Vamos lá. Aí você tem que me definir com um exemplo bem claro qual desrespeito os evangélicos estão fazendo com as religiões de matriz africana, que a grande maioria se diz de matriz africana, mas foi inventada no Brasil. Inclusive quem criou a Umbanda foi um branco. Mas continua sendo de matriz africana. Porque nós somos miscigenados. Eu vou falar da Umbanda, por exemplo. Nós temos os portugueses e os africanos. Então tudo já é misturado. Então, mas existe Umbanda na África? A Umbanda é uma religião brasileira, mas que isso vem que eu tô te de falando. origem também africana, porque as pessoas da Umbanda, as pessoas ancestrais aprenderam com os escravos. Eu não sei se você sabe, mas tinha escravos no Brasil, sabia? Pegaram lá na África e trouxeram para cá os portugueses. E eles trouxeram histórias. Essas histórias tentaram apagar durante muitos anos, mas não conseguiram. Então, é óbvio que uma religião feita no Brasil, ela vai ser brasileira, mas ela vai ter raiz africana. Do mesmo jeito que espíritas escravizaram os judeus, né? Aí é no uma Egito. questão da galera. Então, pois é. Da mesma maneira que Jesus estava no Egito e não no Brasil, sei lá, onde que Israel que ele nasceu, nem sei onde ele nasceu. Onde é que Jesus nasceu, gente? Jerusalém, não foi? Foi em Jerusalém que ele nasceu? Num negócio lá de madrugada, com os bichinhos, no celeiro. E você tá aqui no Brasil, tá tudo bem. Tá, vamos voltar. Foi uma viagem muito louca, não foi? Foi. Mas qual que é a parada? Mas eu sei que Jesus nasceu no Natal, não foi? Sim. Vamos lá. O que acontece? Existe pessoas intolerantes em todas as religiões. O que eu quero dizer é que a Bíblia diz que qualquer manifestação de espíritos que se apossam de pessoas é uma manifestação demoníaca. Por exemplo, acontece isso, Jesus vai lá e expulsa o gadareno e tinha mais de um espírito habitando nele. Desculpa te perguntar, o que é gadareno? Gadareno era um homem que vivia na região de Gadara. E Jesus expulsa esses espíritos. Legal. A sua resposta vai ser, que você deu até o nome, mas esse era um espírito assim, assim, assim. Só que a Bíblia diz que é proibido consultar outros espíritos. E a Bíblia dá a ideia bem clara de que esses espíritos, na verdade, são demônios. Como é que ela dá essa ideia? Ela dá essa ideia lá em 1 Timóteo. Ela dá essa ideia, inclusive em Apocalipse, quando fala que, se possível,
pro diabo enganar as pessoas, ele se transformaria em anjo de luz para enganar os eleitos. Então você pode ser o diabo na minha frente, disfarçado de pastor, debatendo comigo. Posso. Caramba, você arrasou se você for o diabo. Eu posso ser. Eu posso ser um cara que diz amar minha esposa e agride ela e ninguém sabe aqui. Existem muitos assim. Exato. Tem essa possibilidade. A questão é, eu pregar isso na minha igreja, eu estou dentro da minha igreja. Então eu acho que a questão que você está trazendo mais é ir na rua. Um evangélico que sai pra rua, olha para uma trans, para um homossexual e diz: para de ser homossexual, senão você vai queimar no quinto dos infernos. Ele não foi ensinado por uma igreja séria, evangelizar dessa maneira. E você pode ser preso, tá? Porque existe leis a nosso favor, é só chamar a polícia. Sim, eu até concordo, porque vai tirar esse louco da rua que tá queimando o filme. Do mesmo jeito que já aconteceu comigo também. De um dia eu fui entregar um folheto evangelístico para uma mulher. Falei: tudo bem, moço, pode deixar um folheto com você? Ela me deu um tapa na minha mão e falou: eu tenho Exu e não preciso dessa merda. Eu não vou chegar em quem é de religião matriz africana e generalizar por causa da atitude dela. É isso que eu estou tentando defender sempre. Mas eu não estou generalizando, tá, pastor Israel? Eu estou querendo te dizer o seguinte: você tem sua vertente evangélica, né? Você leva isso como estilo de vida. Que é a maioria. Que é um estilo de vida. Você fala: o meu evangelho é um estilo de vida, etc. Mas a gente está falando de pessoas que estão na religião e que estão ocupando espaços públicos, estão entrando na política, estão andando por aí. No Rio de Janeiro tem até facções criminosas, né, que já foi até contado no outro debate, que quebram os terreiros em nome de Jesus. Isso representa a sua igreja? Não, não representa. Isso representa o seu Jesus? Não, não representa. Você tem problema com a religião na política, por exemplo? Não, deixa eu explicar. Como o macumbeiro que te fez isso com você não me representa. Ele, para mim, vai entrar como minoria porque não é eu que vivi isso na pele. Então, talvez você possa ter vivido na pele uma perseguição espírita ou de macumbeiros a vida toda que eu não vivi porque eu não estou na sua pele. Eu não vivi. Mas esse tapa que ela me deu só era uma mulher que às vezes está no mau dia. Tudo bem, mas eu só quero te dizer que se eu não vivi, não é uma vivência minha. Eu estou só te dizendo o seguinte: se existe, a gente está no país laico, não é crime ser homossexual no Brasil, correto? E a Bíblia diz que você tem que seguir a lei de Deus e a lei do homem até para você não ser preso. Então seria criminoso um pastor que acha que pode falar em cima do púlpito que a homossexualidade é errada. Não, eu discordo. Mas é a minha opinião. Ele para mim está cometendo um crime de homofobia. Defina o que é um país laico. Um país que você pode ter qualquer religião. Mas não é laicista. Isto é, não é dirigido por uma só religião. Então a liberdade religiosa, que o religioso de religião de matriz africana pode falar o que quiser e fazer o que quiser. Não pode falar o que quiser também não. Isso vale para todas as religiões. No seu terreiro? A gente não pode chegar no nosso terreiro e desrespeitar a sua igreja também. Eu acho uma falta de respeito. Mas, por exemplo, então... Você está mudando o foco. Não estou. Porque se a Bíblia fala... A gente está falando de crime, eu falei de homofobia. Um crime que é considerado comparado ao racismo. É que a palavra homofobia... E se o pastor sobe no palco e ele prega contra isso... Que é pecado. Para ele, mas perante a lei é crime, porque ele está dizendo que a minha existência é problemática, é desrespeitosa, é pecaminosa. O pecado é o quê? Uma coisa boa? O pecado... Se você me compara ao pecado, o pecado é uma coisa boa? Claro que não. Então pronto. E você acha que o ser humano é bom? Não sei, eu acho que o ser humano pode ter um equilíbrio. O ser humano é horrível. Essa é uma opinião sua, eu acredito na bondade das pessoas ainda. Eu não falei que o ser humano tem bondade. É que você sabe que muitas coisas que você pensou, que você pensa, que você vai pensar, se colocar num telão, você não teria coragem de colocar. Isso é ter humildade. Não entendi. Nós somos miseráveis pecadores. Mas o telão, não entendi do telão. Se colocar tudo que você já pensou, pensa e vai pensar em um telão, você teria coragem de transmitir para todo mundo assistir? Eu tava pensando realmente... Você não teria. Eu tava pensando em você no ônibus com a bunda palpada. Realmente ia ser terrível no telão isso. Quem é essa travesti? Comenta aqui embaixo, travesti, por que você fez isso? Isso é errado, gente. A questão é que eu tô te falando. Eu falar que é pecado não é homofobia, porque vamos definir na palavra o que é. Até a palavra
homofetividade. Homofetividade. Ela já tá errada, porque o que é homofetividade? É eu ter afetividade por outro homem. Eu tenho afetividade por vários homens, pelo meu pai, por exemplo, pelos meus amigos. Então, a semântica já tá errada. Homofobia, se eu tenho fobia de elevador, eu não chego perto do elevador, eu não entro no elevador. Cara, eu peguei na sua mão, tô aqui do seu lado, tenho foto abraçada com você, cadê a homofobia? Se você fosse homofóbico, você não seria comigo o problema, tá? Seria com outras pessoas que estão aqui no estúdio. Inclusive, acho que o clone é mentira. Você seria transfóbico. Inclusive, é uma coisa que eu admirei no nosso debate. Mas tá dentro da homofobia. Você sempre me... Não tá? Transfobia é preconceito contra a pessoa trans. Homofobia é preconceito contra homossexuais. Eu não sou homossexual. Se eu falar que é um pecado e abraçar um gay, tá tudo certo? Você tá debatendo comigo desde a outra vez e você em nenhum momento foi transfóbico. Sim. Você sempre respeitou... Mas a maioria dos evangélicos seriam igual. Não é. Lógico que eu estou sendo franca, não é. Eu é que sou a travesti de 38 anos e que passei na mão dos evangélicos, não você. Você passou na mão de todos os evangélicos? Não, os evangélicos que passaram na minha vida. Você escuta, tá Israel. Não, escuta, eu tô falando da minha vida. Israel, escuta, eu estou falando da minha vida. A sua os evangélicos vida não é que passaram na minha vida, o assunto é sobre a minha vivência agora. Eles, na sua maioria, eram transfóbicos. Você, debatendo comigo, em nenhum momento foi transfóbico. Foi por isso que você acessou meu coração, inclusive. A todo momento você me chama no feminino, a todo momento você me respeita. Quando você me orou quando eu cheguei, você não foi transfóbico. Entende? Mas não são todos os pastores que são respeitosos com o meu gênero como você está sendo. Então assim, se um pastor chegar na igreja e falar, alguém tá em um estudo lá, tá no estudo. Pastor... eu casar com um homem é pecado? Eu não posso falar que é pecado. Não, a pessoa está indo lá te perguntar. Olha a diferença. Eu estou saindo da minha casa, estou querendo entrar na sua religião e te fazer uma pergunta sobre mim. Eu escolher a sua religião, então eu tenho que viver baseado ao que ela diz, correto? Certo. Concordo. Pronto. Eu não quero viver da sua religião. Eu não acho legal as pessoas fazerem mídia, irem para as ruas e lutar contra a minha existência porque eu não escolhi viver nela. Mas não ela. existe isso no Brasil, cara. Então você não está assistindo e vendo os debates políticos. Me dá um políticos. exemplo. Existem leis contra... Os gays têm que sumir, têm que morrer. Quem fala isso, meu Deus? André Valadão já falou muito isso, inclusive. Se você citar uma frase e me mostrar o vídeo depois, eu faço um vídeo contra ele. Não, eu gostaria muito que vocês pesquisassem o vídeo, porque também eu não sou uma enciclopédia de vídeos de pastores. Ele falou que o gay tem que parar de existir? Se eu estou te dizendo o que eu me lembro é do Marco Feliciano pregando num culto e duas mulheres se beijando lá e depois várias páginas de LGBT a mais aplaudindo e falando lacrou, maravilha. Como existem casos, que eu também poderia trazer para vocês, de pastor pedófilo, de pastor que desrespeitou, etc. Vai ter LGBT que desrespeita a sua religião, vai ter pastores que cometem crime. Acabou o debate. A gente está falando sobre tudo, exatamente. Acabou o debate. Eu só estou querendo te dizer o seguinte... Se eu escolher viver a sua religião, eu tenho que respeitá-la. Porque é uma escolha minha. Se você botar a mão na minha cabeça agora, eu te faço um desafio. Se você botar a mão na minha cabeça agora e expulsar o demônio da transexualidade, amanhã eu tiro meus seios e eu viro o Rafael. Topa? Então vamos lá. Tô zoando. Ué, eu te dou a minha palavra. Posso dar minha visão teológica nisso? Vai. O ser humano, ele nasce com inclinações pecaminosas. Eu não acredito... Entenda, se algum espírito, um demônio, entrar em alguém e mudar as feições dela, o espírito pode fazer o que quiser. Eu não acredito, todos os homossexuais que eu já conversei, o trans, eu nunca falei você tem um espírito maligno, porque não é a minha base teológica. Entendi. Eu acredito que é uma inclinação que você tem, é um desejo que você tem, talvez Deus vai tirar e talvez Deus não vai tirar e você vai conviver com ele pro resto da sua vida. E se ele não tirar, eu posso ser evangélica? Claro. Não, se ele não tirar, você pode ser evangélica? Claro que pode. Jura? Então eu, mulher trans, posso ser da sua igreja e se Deus não tirar minha transexualidade, você me deixa ser do Ministério de Louvor, pastor? Como assim? Não estou entendendo. Você acabou de falar que eu posso conviver com isso a vida toda e que Deus pode não tirar. Certo. E que eu possa frequentar a igreja. Pode. Se Deus não tirou, Ele me aceitou como eu sou e etc., eu posso ser do Ministério de Louvor da sua igreja? Então, aí você está fazendo uma comparação... Estou fazendo uma pergunta aleatória. Então Não é comparação, é uma pergunta. Então, rapidinho. Responde o que você achar. Se eu traio a minha esposa, você permitiria, se você não fosse trans, eu ser do Ministério de Louvor?
Não sei, eu não sou pastor, não sei como é que funciona. Você viu como que é? Não, eu não sei como é que funciona. Só que você está comparando a minha transexualidade a uma Você traição. acharia certo? Não tô comparando, tô falando de pecado. Eu acho que o que tá pecado na Bíblia pode ser várias coisas. Eu dei um pecado que o adultério é um pecado. Então, o ex-traficante, o ex-assassino, O o ex. ex-fulano de tal pode estar em cima do pau. O ex. Ok? O ex. A trans que é drogada, a trans que matou alguém... ex. Escuta, a trans que é drogada, a trans que matou alguém, a trans que cometeu o mesmo crime que um cara, foi pra igreja, se arrependeu desses crimes, ela não pode. Ela é ex? Ela é ex-assassina. Então pronto, ela pode, vai e não peques mais. Então você vai deixar ela entrar no Ministério de Louvor. Não, ela é trans? É que isso é pecado. Mas então... biblicamente, então ela não pode. Então você também não poderia ir nem ele. Mas Porque vocês vivem em pecado todos os dias. Não. Como ser humano. Você não entendeu o que eu falei de ser pecador. Me explica então. Ser pecador, nós já nascemos pecador por conta do pecado original de Adão e Eva. Então eu já sou pecador. O neném leva o tapinha na bunda quando ele nasce, é um miserável pecador. Ele já é pecador. Agora, eu praticar o pecado e falar, ai, Deus é amor e tá tudo certo, vou continuar no pecado, é outra coisa. Tem essa distinção. Mas por que você, que é pecador, pode estar no altar e uma trans que dedicou a vida dela todo ao evangelho, etc., e você mesmo me disse um pouco atrás que se Deus não tirar a transição dela, mesmo assim ela é aceita na igreja, qual é a diferença do seu pecado por dela para você poder estar no ministério de Eu não louvor falei e ela Deus não? tirar a transição. Ela só responder a pergunta dela. Ah, beleza. E é isso. Tô sendo legal. Fechou. Né? Eu falei, Deus nem sempre vai tirar a inclinação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não é de mim. Vai. Vamos supor que eu tivesse a inclinação de querer dinheiro fácil e ficar no crime, que é dinheiro fácil e rápido. Eu posso ter essa inclinação pro resto da minha vida, mas eu tenho que negar a mim mesmo e trabalhar e ser honesto, não roubar. Acho não que estou entendi. comparando trans com roubo. Estou falando não, que mas eu entendi. tudo que é pecado na Bíblia, nós temos que negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Então se eu botar uma faixa no meu peito, me vestir de homem, tiver o cabelo curtinho e me negar como trans, só para ir para a igreja eu vou para o ministério de louvor. Aí não é uma conversão genuína. Eu indico você não fazer isso. Você vai ser infeliz assim. Não, porque... tava tão legal esse assunto. Ai, gente. Queria entender, porque eu queria saber o que é errado na sua religião, o que é pecado, ou se não é a palavra pecado que vocês usam. Se tem uma entidade orientadora, esse padrão vem dela? Vem de Deus? Vem da liderança? Vem de alguma tradição oral ou escrita? Porque para nós cristãos, o nosso padrão é a Bíblia. É o nosso manual de vida. Então fica tudo mais fácil. Você vai para o texto, você interpreta o texto. Agora, para vocês, tem padrão moral? E se tem, da onde vem esse padrão? Eu acho que... Pode? Eu acho que toda religião, ela tá ali para a sua evolução pessoal, né? Para vocês é a Bíblia, para um bandista tem os livros de Umbanda, eu sou uma quimbandeira, que eu acredito muito na Jurema Sagrada, entre outras coisas. Eu acho que é o básico de uma sociedade, primeiramente, né? Você não tem que ser criminoso, você tem que seguir regras básicas de respeito de uma sociedade. Porém, eu acredito nos meus guias espirituais e nos sacerdotes e nos tatas que vieram antes e também nas escrituras que eles deixaram. Como que é isso? Por exemplo, você na sua igreja vai pegar às vezes e vai tocar o coração de um jovem que está na cocaína. Você vai estar dando o seu testemunho. Eu fui um usuário de cocaína, eu perdi tudo. Aí eu conheci Jesus, né? Ele mudou a minha vida. Hoje eu sou um pastor. Hoje eu tenho minha esposa, meus filhos. Eu não sou um usuário de drogas. Eu venci as drogas há 20 anos. E essa oralidade vai salvar a vida de alguém, né? Porque aquela pessoa vai se identificar com a sua história. Ela vai falar, caramba, eu quero ser igual aquele pastor. Se ele venceu a cocaína, eu também posso vencer. A mesma coisa acontece comigo. Ou com outras pessoas que são da minha religião. Às vezes você vai conversar com seu Zé Pilintra, né? Ou então com Exu Sete Facada, ou Tranca-Rua, e ele vai trazer uma vivência da vida dele. Ele vai falar, olha, eu em vida, eu fiz tudo isso que você está fazendo, sabe? Você estava usando droga,
aconteceu isso, isso e isso, eu traí a minha esposa, eu roubei, eu fiz aquilo outro, o meu preço foi a morte. O meu trabalho para a evolução é esse. E aquela pessoa vai ouvir daquela entidade a mesma coisa de um testemunho. E ela vai seguir um exemplo de renovação de vida. Vocês trabalham com o culto, com conhecimento, com a leitura bíblica, estudo bíblico. Nós trabalhamos com limpezas espirituais, com estudos também, né? Com a oratória, aprender com e respeitar aqueles que vieram antes da gente. Então é basicamente seguir uma regra de evolução, só que da nossa maneira, que é diferente da sua maneira. E eu acho que se a pessoa respeitar dentro da minha religião o certo e da sua religião respeitar o certo, tá tudo certo. O problema são aqueles que não respeitam, né? Não, isso eu concordo, tem que ter respeito. Mas assim, o que eu acho incongruente nós acreditamos que o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, no Primeiro Testamento, na Antiga Aliança, era Deus falando com o seu povo através do sacerdote. No Novo Testamento, o Deus encarna, que é Jesus Cristo, e ele se comunica e passa pelo que nós passamos aqui. E aí, agora, dando continuidade, é o Espírito Santo em nós. Então, vai potencializando essa aproximação. Deus, Jesus, e agora é Deus em nós através do Espírito Santo. Então é o próprio Deus que se comunica conosco. Agora, pelo que você está falando, por exemplo, você deu o exemplo do Zé Pilintra. Foi só um exemplo. Só um exemplo, mas para continuar esse exemplo. Ele vai te dar um conselho. A minha pergunta é, esse Zé Pilintra, ele pode entrar em mais pessoas de uma vez só? Ou pode, claro. Então ele tem onipresença. Na verdade é o seguinte, se eu já estou conversando com o Zé Pilintra aqui, por que eu vou chamar outros, né? Não é isso. Ele pode estar Tá tendo, é culto que vocês falam? Tá tendo um toque no terreiro. Tá tendo um toque no terreiro aqui, e lá, aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro tá tendo outro. Claro. Aí o Zé Pilintra tá numa pessoa aqui e tá numa... lá. Ele é onisciente, então. Se for onipresente, aliás. Se for o caso, sim, porque ele é vento. Então você acredita que a entidade... Ele é vento. Está em vários lugares ao mesmo tempo. Sim, ele é vento. Entendi. Então assim, vocês não acreditam que a onipotência, onisciência, onipresença é só de Deus, é das entidades também? Eu acredito que Deus... Eu não acredito num Deus como você acredita. Eu quero entender esse Deus. Porque o meu Deus, ele tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que é isso? O amor. Deus tem amor? Tem. Nós podemos ter esse atributo? Podemos, é um atributo comunicável. Agora, eu posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não, é um atributo incomunicável de Deus. Você é um ser humano, tá vivo, etc, né? Mas porque assim, é a sua crença, eu respeito. Se o Zé Pilintra é uma entidade só... Ele não é uma entidade só. Então tem vários Zé Pilintras. Eu te explico, sim. Tem uma falange. Depois eu te explico isso, se você quiser, no decorrer. Tudo bem. É porque eu acho que é legal o pessoal de casa, para entender, a gente explicar. Que a gente está usando o Zé Pilintra. Mas eu vou trazer para você sobre Deus. Eu respeito que para você é um Deus e você acredita na Trindade. Sim. Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito. E tá tudo bem, tem que respeitar. Agora, eu acredito que Deus, ele está em todos os lugares e que existem vários tipos de deuses. Eu acredito que Deus, ele é Oxóssi, ele é Iansã, ele é Iemanjá. Eu acredito que Deus deu o sopro da vida, já que você vai usar a sua Bíblia, tá? Só como sentido figurado. Estou usando a sua Bíblia como sentido figurado, não me ataque. Se Deus deu o sopro da vida quando ele tirou Adão do barro e veio à humanidade, Zé Pilintra foi humano, então ele tem o sopro da vida de Deus também dentro dele quando ele viveu na Terra, e talvez eu não sei se ele tem quando morreu, porque eu não perguntei isso pra ele. Se ele tá morto, ele não tem o sopro da vida, né? Isso é a sua opinião. Não, às vezes ele... Não é a minha opinião, é a lógica. O sopro da vida para existência. Eu estou usando o sopro da vida como sentido figurado de existência. Deus, quando sopra, quando a gente sopra, a gente está tirando do nosso pulmão um pouco da gente. Então é por isso que eu entendo que para vocês nós temos um pouco de Deus dentro da gente. Porque rapidinho, eu não terminei. Porque ele tirou de dentro do pulmão dele e deu para Adão o sopro da vida, né? Tá, depois Adão morreu, mas assim, Adão... Só para entender. Tá. É que o exemplo da Bíblia, se eu der esse exemplo de Adão e Eva, já não vai ornar com entidade. Tá. Mas a questão é, vamos lá. O Zé Pilintra, ele quando incorpora alguém, ele pede bebida ou alguma coisa? Só curiosidade. Então, é isso que entra. Vocês têm óleo ungido.
Eu acho o óleo ungido um ato de vocês. É um ato desnecessário, né? Para você, eu acho. A minha entidade, ela está em evolução. Enquanto ela estava viva, ela tinha os prazeres. Na Bíblia, ou na sua Bíblia, dizem que transformar água em vinho, que o beber não é o problema é se embriagar. Então quem te disse que o seu Zé Pilintra bebe até se embriagar? Eu nunca vi um Zé Pilintra embriagado. Ele bebe até o limite que Deus deu, talvez. Tudo bem. Por que eu estou perguntando isso? Então a entidade usa alguém para ter um prazer. Então a entidade é egoísta. Não. Isso é um egoísmo. Não tem nada a ver. Isso é um egoísmo. Então Deus é egoísta. Por quê? Porque Ele está usando você para seu alto prazer também. Deus está usando alguém para o seu alto prazer? Você vai lá, vai orar um óleo ungido, vai se sentir tanto Deus, você vai dar para outras pessoas que prazer maior do que esse do que ser porque Deus. assim, O que tem a ver o Zé Pilintra tomar a cervejinha dele, fumar o cigarrinho dele? Não. Porque lá ele é permitido fazer isso, enquanto os pastores estão renegando os seus pecados. Talvez o pastor está renegando, ele está doido para tomar uma cervejinha e fumar, mas ele está renegando porque ele escolheu ser evangélico. Zé Pilintra não é evangélico, meu amor. Zé Pilintra é uma entidade da Umbanda. Ele é livre para fazer isso. Tudo bem. É porque assim, eu entendo que Deus, ele é pai. Então nós, como filhos, somos príncipes. Quem senta em cima do cavalo é o príncipe. O príncipe não vira cavalo para alguém sentar em cima. Então não vejo lógica eu ser empossado de alguém para alguém beber, fumar, sendo que a bebida e o cigarro faz mal para o meu próprio corpo. Isso na sua Bíblia diz que é tudo que é exagero e vai até embriagar. Mas eu vou te falar muito mais. Eu não disse que Zé Pilintra senta em cima de mim, não. Entendeu? Nem me faz de cavalo, não. Ele não tem isso na sua religião, cavalo? Ele é uma energia, é uma forma de tentar contextualizar a incorporação. Sim. Mas ele é uma energia que está do lado, emanando um dom para um médium. Emanando um dom para um médium que nem todo médium tem incorporação, tá? Para um médium que tem incorporação. Se na minha religião é permitido a bebida, é permitido o cigarro, o problema é nosso. A gente está na nossa casa. Não, eu não estou falando sobre eu acho que é super evolução você aprender a beber até o seu limite, por exemplo. Saber até onde não ir mais. Entende? Agora, se eu ver uma entidade beber, se embriagar, fumar, ficar caindo de bêbada, aí eu concordo com você, pelo amor de Deus. É que quando você fala de uma entidade que entra dentro de alguém e quer sentir prazer ainda, que entidade é essa que está ligada com as coisas aqui da Terra ainda? Mas quem te disse? O mundo espiritual. Mas quem te disse? E qual foi o momento que eu te disse que o Zé Pilintra incorpora em alguém para ele ter prazer? Você acabou de falar. Ele incorpora para trabalhar a sua evolução. Você acabou de falar que na outra vida ele gostava de bebida e ele quer sentir os prazeres que ele tinha da outra vida. Você acabou de falar. Então, na igreja, você vai lá no domingo de manhã fazer a Santa Ceia, né? Aí você toma o seu vinho, etc. É uma ritualística de vocês. Isso é o que ele fazia em vida. Nada mais justo do que ele estar incorporado e usando aquilo que são... para o seu benefício próprio. São orifícios que ele usa para limpeza. Como que alguém, como uma entidade vinda de Deus, está ligado com as coisas dessa terra? Deus criou a terra, Deus transformou a água em vinho. Mas deixa eu te falar uma coisa, são religiões diferentes. Tudo bem. Você acredita que o óleo ungido vai curar alguém? Não, eu acredito. Tá, tudo bem, a maioria dos evangélicos acredita. A maioria dos que não estudam. Eu acredito o óleo ungido não cura que a cervejinha do seu Quem Zé e uma baforada do seu charuto vai tirar todo o peso de cima de mim. Então é o que eu acredito contra o que você acredita. Só que você não dá fundamento. Eu tô trazendo para isso. Mas é incongruente, porque você está falando de uma experiência pessoal. Aí eu falo, tem alguma tradição? Mas você está falando da sua experiência pessoal. Porque toda vez que eu falo de outra igreja, você fala que a igreja está errada e só você é o certo. Só eu sou certo. Toda igreja que a gente está falando aqui... Mas porque na sua cabeça, só eu penso assim, mas existe a maioria dos evangélicos pensa igual eu. Quem não estuda? Cadê esses evangélicos? Eu te mostro. Então tudo bem. Eu te mostro. Porque você está falando que todas as igrejas são erradas. Eu não tenho culpa que você só conhece as igrejas neopentecostais de falsos mestres. O que mais tem é a igreja verdadeira. Eu não tenho culpa se você acha que você ir numa batista, é só ir numa presbiteriana. Eu tô falando já fui na batista, foi péssimo. Qual batista? Primeira igreja batista de Nova Iguaçu. E você viu alguém com óleo ungido lá
Eu não tô falando de Essas óleo práticas ungido, eu tô você viu falando- só na Universal. É que você, tudo que eu venho trazendo pra você, você joga a culpa nas outras igrejas. Eu tô Eu falando, não tô jogando a culpa. eu sou da Quimbanda, mas eu vou defender a Umbanda, eu vou defender o Candomblé. Parece que você tem um problema pessoal com todas as outras denominações evangélicas. Sua percepção. É só você voltar ao debate. Esse e o outro, inclusive. Eu tenho problema com igrejas que pregam a Bíblia de maneira distorcida, causando mal para a sociedade, arrancando o que a Bíblia fala, lobos arrancando a lã da ovelha. Mas você não é um pecador? O problema é que você, como vários, vem pro debate achando que eu sou o... Eu ia falar o nome, mas eu não não quero falar o nome. Achando que eu sou o falso profeta. Só que aí quando vocês pegam alguém que estuda a Bíblia... que você não é falso profeta? A Bíblia. A árvore é conhecida pelo fruto. Então você já se autodenominou um não A falso Bíblia profeta. denomina. Então tudo bem. E eu denomino que Zé Pilintra também não é um falso profeta, baseado a tudo que ele fez na minha vida e a tudo que ele faz por todos nós. Zé Pilintra, ele é uma das entidades mais respeitadas do Você nosso fugiu país da minha pergunta. internacionalmente. Você fugiu. Não, você está defendendo seu Deus. É eu tô porque defendendo a pergunta começou falando assim, ó, vamos lá. Existe Deus, existe a entidade que guia, existe o líder da religião. Qual percepção é a que te orienta para a vida e é a verdade? Porque na sua religião, Deus pode falar uma coisa, a entidade pode falar uma coisa, o líder pode falar uma coisa. Da onde vem a verdade? É isso que eu tô falando. Você tá falando, eu acredito porque fez na minha vida. Pô, aí vai vir um budista, aí vai vir um católico, vai vir um kardecista, cada um vai falar do Mas seu eu tô te testemunho dizendo espiritual. isso desde o começo. Eu acredito na oralidade, na ancestralidade e no respeito que as pessoas que viveram antes trazem na minha religião. Então não existe um Deus acima de todos. Você acredita que todo mundo é Deus, toda entidade é Deus, Eu é isso? acredito que Deus está em todos aqueles que... O Deus criador dos céus e da terra, você acredita? Posso responder? O Deus criador Eu dos céus e posso da terra. responder? Você pode, eu tô te perguntando. Primeiro, eu posso responder como é o Deus que eu acredito? O criador dos céus e da terra, você acredita? Eu acredito que Deus está em todos os lugares. Se chegar lá e Deus for esse Deus que criou a humanidade em 7 dias, está tudo bem, eu vou respeitar ele, legal. Eu acredito que Jesus é aquele que sentaria com a prostituta, com o macumbeiro, com a travesti. Eu acredito sim que ele passou na terra. Eu só não quero seguir o que a sua Bíblia diz, porque ela me machuca a minha existência. E na minha religião eu tenho acolhimento. Eu acredito que o preto velho foi escravizado e ele sofreu na mão de pessoas, ele não teve a liberdade dele, e hoje ele traz cura divina, hoje ele traz experiências que só um escravo viveu. E eu tenho ensinamentos lindos com o preto velho, que eu aprendo com eles. Isso é um direito Então meu. Deus usa as entidades só da época da escravidão. Eu não estou dizendo que Há Deus anos usa, atrás, eu estou não- dizendo que Deus permite. Tá? Porque até para Maria Navalha estar na Terra, o seu Deus tem que permitir. Tá bom, porque no senão ela primeiro não tava. século, cadê essas entidades? Elas estavam onde? Não existiam essas religiões são novas. E existiam outras entidades. Com outros Ó, nomes. Maria Figueira. Maria Figueira é uma das pombageiras mais antigas da humanidade. Inclusive, ela é citada em vários lugares. Ela estava na Terra há séculos e séculos. Ela é uma pombageira milenar. Que quando ela era viva, ela já era uma bruxa. Depois ela desencarna Mas Maria você aprendeu Figueira. isso aonde? Nos livros e na crença que eu acredito. Assim como você aprende sobre Deus na sua Bíblia. E tá tudo certo. Cada uma na sua. Ado, cada um no seu quadrado. Eu acredito, por exemplo, que Maria Figueira estava lá, ó, lavando os pés de Jesus. Não estava lá para ver? A Maria Figueira estava lavando os pés de Jesus? Eu posso acreditar nisso se eu quiser. Você pode acreditar até no cisne. Como você acredita que você tem a verdade absoluta. Eu falei isso? Você sempre traz que você tem a Eu verdade falei absoluta. isso? A todo momento. Eu falei que a Bíblia é a verdade absoluta. E eu sei que você disse que todas as outras Você religiões, está em triste. sua maioria... Sabe por que você está triste, Eu tô MC triste França? não, tô Eu feliz. vou te falar por que você está triste. Porque você achou que ia chegar um cara aqui falando que quem não dá o dízimo devorador vai estar em casa. O que tem a ver Você isso? achou que eu ia expulsar o demônio Cara, de você. você tá mudando o foco totalmente. Você atacou o espantalho, não achou esse cara. Amigo, eu não estou sinto lhe triste. informar, mas existem várias pessoas que pensam igual eu, você só não conheceu ainda. Deixa eu te falar uma coisa. Existem mulheres trans, existem macumbeiros sem o seu Deus e sem seguir a sua Bíblia que são felizes. Você não tem um termômetro para dizer se a minha vida é triste. Você não me conhece, você não acorda comigo, você não anda comigo. não falei que sua vida você é não triste. alcançou Tá minhas pondo palavra na sandálias. minha boca. E você não está dentro de mim para saber se eu estou triste ou feliz. Eu estou felicíssima isso. de estar num canal com quase 8 milhões, sendo viral os meus cortes,
tendo a oportunidade de debater com você religião. Triste. Não, quer? Amor, triste eu estaria. Quem quer ser aceito? Triste eu estaria. Vai para sua religião. Se eu estivesse. Quem quer sem ter o que negar comer. a si mesmo Triste é eu Bíblia. estaria se eu tivesse como pastor tendo que debater com o André Surak sobre meu Deus. Me poupe, né? Eu tô feliz pra caramba. Ai, meu Deus do céu. Gente, agora como no final eu quero que vocês passem uma mensagem juntos, né? Porque vocês são de religiões diferentes, mas vocês são seres humanos, né? Então acho que é bem importante a gente deixar isso claro, porque aqui não tem rivalidade, né? Começa, Israel. Cara, a mensagem que eu quero deixar, inclusive para você, MC Trans, é que a Bíblia, ela é um livro que tem que ser estudado. E eu acredito que é uma palavra de Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas que discordam de mim, que vão estar do seu lado, elas enxergam percepções do que elas viram na mídia. Então, as falsas igrejas é uma minoria. Existem igrejas com uma teologia sólida, com pessoas que erram. Eu brinco, eu sempre falo isso. No dia que eu ver uma igreja perfeita, eu não vou pisar lá, porque eu não sou perfeito, eu não quero estragar a igreja que é perfeita. Até a igreja com o melhor pastor que foi Jesus, tinha alguém lá chamado Judas. Então nenhuma igreja é perfeita. Mas estude a Bíblia, MC Trans. Pega a Bíblia e estuda. Por quê? Porque tudo que você falou, a Bíblia não ensina. Os falsos mestres ensinam. Estude a Bíblia. E eu quero te falar uma coisa. Melhor do que alguma entidade, algum guia, é você ter o dono do mundo, através do Espírito Santo, te orientando e falando com você. Nós temos livre acesso. Eu não preciso terceirizar essa comunicação. Eu tenho livre acesso à casa do meu pai. Se alguém chegasse em mim e falasse, se você quer falar com seu pai, manda um bilhetinho, faz uma ligação para alguém dar o recado, para a secretária dar o recado, ou você quer falar diretamente com ele? Eu prefiro falar diretamente com o pai. E quero falar que quando eu falei que você ficou infeliz, foi por conta do debate, da questão da sua falsa percepção. Agora, eu acredito que o evangelho não é uma boa proposta. Se alguém quer ser feliz se tornando crente, Jesus não prometeu felicidade. Pelo contrário, ele falou, se odiaram a mim, também odiarão a vós. Quem acha que, eu vou virar crente para ter um casamento fácil, para ter uma vida fácil, para ficar rico, vai lá na igreja neopentecostal. O verdadeiro evangelho é luta, é perseguição, é dificuldade e é negar a si mesmo. Se você quer fazer parte do time do me aceito, Jesus ele não te aceita como você é, Jesus ele não me aceita como eu sou. O evangelho é uma proposta de transformação. E, apesar do debate ter sido acolorado, esse daqui é meu livro, Quem é o Gigante da História? Quem quiser adquirir, Plenitude Distribuidora, a maior distribuidora da América Latina, tá aqui de presente para você. Muito obrigado, eu aceito. Vou ler depois te dou Falo sobre Golias e Davi. A gente aprendeu que Davi derrubou o gigante, mas Golias não é o gigante. Golias é só um incircunciso. O verdadeiro gigante da história é o Deus que nós servimos. É sobre isso que eu falo no livro. De presente para você. Obrigado, eu aceito o presente de bom grado. Israel, obrigada por esse debate. E para você que está assistindo, ele tem o direito de seguir a Bíblia dele, né, como ele falou, e dizer que Jesus é a única verdade absoluta. E que você não precisa de bilhete para falar com o Pai, ou que você não precisa de mentores ou meio termos. Quem sabe o que você precisa é você. Existem pessoas, por exemplo, que são imperativas. E aí, quando elas vão na igreja católica, ou na evangélica, ou na macumba, elas não conseguem se concentrar. Então elas pegam uma vela, acendem essa vela e olham para Nossa Senhora Aparecida e consegue, através da conexão de olhar com a vela, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, desligar talvez uma imperatividade, um TDAH, e aí ela consegue se comunicar com Nossa Senhora Aparecida, porque ela acredita que é devota de Nossa Senhora Aparecida e que Nossa Senhora Aparecida é a continuação, é voz e também vem de Deus. Eu acredito sim que acender vela para as minhas entidades, cultuá-las, assentá-las, presenteá-las, beber com elas é o que me faz bem.
E sim, quando eu quiser falar com Deus, eu acredito que eu posso dobrar meu joelho e falar diretamente com Ele. Mas se eu quiser acender uma vela para Nossa Senhora Aparecida, também é um direito meu. Eu acredito que vocês precisam seguir aquilo que faça bem para vocês. Eu não sou contra Deus, apesar do debate ter sido super caloroso e em alguns momentos a gente brincar ou não, eu respeito todas as religiões até um ponto que elas não respeitam a minha existência, a minha resistência e a minha sobrevivência. Eu sou filha de Maria Navalha e eu sou daquele tipo que vai pro samba com seu Zé, bebe com seu Zé e saio curada de uma gira. Saravá, um beijo do povo que me acompanha, que me segue e que entende que religião é muito pessoal. Esse debate aqui não é para mudar as nossas religiões, é para a gente trazer para as pessoas que seguem a gente o nosso ponto de vista. Lembrando que fora o debate, o respeito prevalece. Valeu. Fechou. Tamo junto.